Estamos em Brasília porque, em meio ao desembarque do União Brasil, do governo, o ministro Celso Sabino se reuniu agora à tarde com o presidente Lula e avisou o presidente que está saindo, está deixando o ministério. Quem está acompanhando de perto este assunto é o André Anelli, chegando ao vivo diretamente de Brasília. Explica, André Anelli, o que mais foi dito nesta conversa entre Celso Sabino e o presidente Lula. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Kobayashi. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro do Turismo, Celso Sabino, vai sim deixar o cargo, só que apenas na semana que vem, depois que o presidente Lula retornar da Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas, nos Estados Unidos. A entrega da carta de demissão nos próximos dias foi decidida depois de uma reunião de 1h30, a portas fechadas, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Logo depois, Celso Sabino teve uma reunião com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que um dia antes assinou um comunicado do partido exigindo que todos os filiados entregassem os cargos ocupados no governo federal. Esse desembarque do governo já havia sido divulgado no último dia 2 e, na ocasião, foi dado um prazo de 30 dias para que todos os integrantes do partido saíssem dos postos vinculados ao Executivo Federal. Esse movimento foi antecipado no dia de ontem, com um prazo de 24 horas, depois que Antônio Rueda foi apontado como dono oculto de jatos executivos usados supostamente para transportar integrantes do crime organizado. As acusações foram feitas por um dos pilotos da aeronave em depoimento à Polícia Federal. A própria PF ressaltou que Rueda ainda não é formalmente investigado, mas, diante das suspeitas, o União Brasil acusou o governo federal de uso político da estrutura estatal, visando desgastar a imagem do líder partidário e, por consequência, enfraquecer a independência de um partido que adotou posição contrária ao atual governo. No mesmo dia dessas declarações, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, negou todas as acusações. E agora, Celso Sabino vai deixar o Ministério do Turismo a menos de 2 meses da realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, em Belém, no Pará. Conferência essa que deve receber mais de 150 delegações de todo o planeta. O ainda ministro do Turismo indicou a secretária executiva da pasta, Ana Carla Lopes, para ocupar o cargo interinamente e dar continuidade aos preparativos para o evento internacional, já que ela não é filiada à União Brasil. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo de Brasília. Daqui a pouco você volta com outras informações. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Hoje conosco o Cristiano Vilela, a Dora Kramer e o Túlio Nassa. Dora, vou com você primeiro. Ultimato do partido cumprido pelo ministro Celso Sabino, mas postergado, só na próxima quinta-feira. E aí, Dora Kramer? Boa noite, Koba, boa noite, Cristiano, boa noite, Túlio, boa noite a todos. Olha só, não vai abalar a República, certo? A saída do ministro do Turismo realmente não vai abalar a República. E também não vai alterar, assim, muito a relação do governo com a União Brasil, porque a União Brasil, ele é apenas formalmente da base governista, ele sempre votou majoritariamente contra o governo, não todos, mas votou. E o Antônio Rueda, que é o presidente do partido, e o presidente Lula já disseram publicamente, com outras palavras, que não vão com a cara um do outro. Então, realmente, ali não vai alterar. Vamos ver o Celso Sabino, ok, agora vamos ver se os outros cargos também, país afora, serão desocupados. Agora, o que é o importante para o presidente Lula? Não é a relação com Antônio Rueda, nem com os votos que já são contrários. Ele não vai... quem vota com o governo na União não vai deixar de votar. O importante para o presidente Lula é outro integrante do União Brasil, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem tem instrumentos para prejudicar ou beneficiar o governo. Não à toa, os indicados pelo Davi Alcolumbre, seja nos ministérios, 2 ministérios, seja
em outros cargos na administração federal vão ficar onde estão. Quero também ouvir o Cristiano Vilela sobre isso, sabendo que gostaria muito de estar ministro do Turismo durante a COP30, né? O seu estado, né, Cristiano Vilela, tem pretensões políticas, outras pretensões políticas, inclusive. Como é que vai ficar a situação dele? Depois o partido retribui de alguma outra forma, compensa de outro jeito? E aí, hein, Cristiano Vilela? Kobayashi, uma boa noite a você, a Dora, a Túlio, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, pelo visto, na linha do que a Dora colocou, o único que vai ser realmente prejudicado nessa história vai ser o próprio ministro, justamente porque ele teria ali a possibilidade de, na COP30, aparecer bastante dentro do seu estado como anfitrião de um evento de grande porte, de um evento de repercussão internacional. Ele que, deputado federal, que exerce o seu mandato, está licenciado para o exercício do ministério, mas que é pré-candidato ao Senado Federal, tem pretensões políticas amplas no seu estado, poderia se utilizar disso. Fora isso, do ponto de vista político, aquela questão dos votos do dia a dia, aquele varejo da política, isso não deve mudar. Os votos governistas que o governo tem dentro do União Brasil devem se manter. Agora, o que chama a atenção é um governo que se isola cada vez mais em relação ao centro. Você vê que a base fiel, a base leal e o entorno de apoio do presidente Lula, ele se dá realmente naqueles partidos tradicionalmente de esquerda. Nesse momento agora, na conjuntura atual, todos os partidos do centro político estão afastados do governo. E isso pode levar ao presidente Lula ir para a reeleição sem nenhum partido de centro, só com a esquerda. E todas as vezes que Lula foi candidato só com a esquerda, o resultado foi a derrota. Então, é importante o governo analisar também a importância de ter uma estrutura mais ampla, uma frente mais ampla, pensando nas eleições de 2026. E como é que você vê, Túlio Nassa, essa situação do União Brasil, deixando o governo, desembarcando pelo menos dessa maneira simbólica em relação aos ministérios especificamente, tudo que está negociando o centro no Congresso Nacional? Explica pra gente como você analisa tudo isso, Túlio Nassa. Boa noite. Boa noite, Koba, boa noite, Dora, boa noite, Cristiano. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui com o Cristiano, coincidentemente, né? E boa noite também à audiência da Jovem Pan. Olha, Koba, essa situação revela aí um jargão da política muito famoso que diz que na política não há amizades, há interesses, tanto no mau quanto no bom sentido. Eu não estou dizendo que os interesses são no mau sentido, mas o fato é que é muito curioso entender o motivo pelo qual o ministro resolveu abrir mão de um importante ministério próximo à COP30, sabendo que ele é do estado do Pará, que tem pretensões políticas no ano que vem. Então, realmente, é abrir mão de muito interesse, é abrir mão de muita coisa. E eu fico muito curioso para saber o que ele ganharia em troca em relação aí à proposta do União Brasil. Me parece, portanto, que a chave disso tudo está no enfraquecimento da aliança político-partidária do governo federal com o Centrão. Exatamente por isso é que o ministro entendeu que era o momento de deixar o barco, ou seja, União Brasil, com esse anúncio de desembarcar do governo, parece que está muito forte em relação a essa aliança com a direita. Isso é que justificaria, aí sim, o ministro a deixar o barco por entender que uma aliança político-partidária de centro-direita vai ser muito forte. Nós vimos recentemente sinais disso. Por exemplo, o avanço aí da PEC da anistia ou da PEC da dosimetria ou da PEC, até mesmo da PEC da blindagem, que mesmo contra a opinião pública avançou, a isenção do imposto de renda que não anda no Congresso Nacional. Então nós estamos vivendo a era de ouro do Centrão. Realmente a era de ouro do nosso presidencialismo de coalizão. O Centrão está dando as cartas. Conseguiu, inclusive, tirar um ministro importante do governo federal num momento importante. Gostaria muito de assistir às cenas do próximo capítulo, Koba.